É pecado comer peru de Natal? Mário Persona conta como já foi ignorante em relação às festas religiosas, sempre com um espírito crítico e antipático contra as pessoas que as celebravam, ao invés de aproveitar os ganchos e oportunidades para falar de Cristo. E aí, mano, a gente pode comer o peru do Natal? Não pode? Jesus veio do dia 25 mesmo? Como que é isso? Era Baltazar, sei lá o nome dos três, inventaram uns nomes lá. Como é que é isso, Mário? Pode ou não pode? Ou é pecado comer o peru de Natal? Vai engasgar o... Não, pecado é o Brasil com 40 graus, você ter que participar de uma ceia com peru seco, farofa e vinho tinto seco. Isso sim, isso é pecado. Você aguentar a ceia de Natal, que é uma sequidão louca. Fora a uva passa no arroz e na maionese, né? E a maçã na maionese. Mas o que acontece com o Natal, eu quando me converti, querendo fazer tudo direitinho, né? Eu me converti, primeiro fiquei quase um ano participando das missas, tudo, porque a família era católica, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, a não ser num casamento, então nem sabia o que acontecia, nem sabia o que eles falavam. Mas aí eu soube, comecei a congregar com uns irmãos da Igreja Batista, uma congregação batista do tamanho de uma garagem, lá em Alto Paraíso de Goiás. Não tinha pregador, não tinha pastor, era só um irmão que falava, um irmão muito querido, inclusive. Então, tudo que mandavam eu procurava seguir, mas daí eu fiquei, do jeito que eu saí da Igreja Católica, porque eu conferi na Bíblia qual era a doutrina católica, eu comprei o catecismo, não sei se alguém aqui já leu o catecismo católico. O catecismo não é aqueles pequenininhos de primeira comunhão. O catecismo é o corpo de doutrina da Igreja Católica, é um livrão grossão. E aí comecei a perceber que eu estava tudo errado, não estava coincidindo as coisas, né? E comecei a procurar, acabei congregando com os irmãos da Igreja Batista. Mas aí também vinham as coisas e eu ia conferir. Então, quando falavam, por exemplo, vocês são casados, né? Falando de mim, da Cristina, sim, nós somos casados. Ah, tá, porque se não for, não pode ser batizado, alguma coisa assim. Eu não lembro agora se não podia ser batizado, não podia ser membro, mas aí eu perguntava, mas por quê? Onde é que está isso na Bíblia? Ah, não, é assim, na nossa igreja é assim, né? Aí tinha também mas tinha também a questão do batismo. Eu entendia já que o batismo era para ele introduzir na cristandade. E aí perguntaram se eu queria ser batizado. Eu falei assim, mas eu fui batizado quando era criança, né? O padre me batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, não vale, esse batismo não vale. Então, eu aceitei, acatei, falei, então tá bom. Então, vamos providenciar um batismo. Aí chamaram um pastor de Brasília para viajar até lá para me batizar. Daí eu perguntei, mas por que tem que ser um pastor? O irmão aqui não pode me batizar? Não, aqui na nossa igreja tem que ser o pastor que vem para batizar. Ah, tudo bem. Aí o pastor teve um acidente de carro, não pôde viajar, arrumaram outro para ir me batizar, o outro teve um ataque cardíaco, não pôde me batizar. Eu comecei a ficar com medo de matar um pastor lá com a minha decisão. Mas daí, quando perguntaram também se eu concordava com o dízimo, eu falei, olha, eu concordo, mas onde é que tem? No Novo Testamento, nas cartas dos apóstolos, onde é que tem o dízimo? Ah, não tem, mas na igreja é assim. Na nossa igreja é assim. Então começaram a fazer várias coisas e a resposta era sempre assim, na nossa igreja é assim. E eu achava que, peraí, não é assim que eu quero seguir, né, as coisas de Deus. No fim, acabei me separando realmente da denominação batista, né? E comecei a congregar com os irmãos, congregados somente ao nome do Senhor. E daí também vem as coisas que você descobre que tem coisas que são realmente bíblicas e tem coisas que são costumes. Então, quando eu falava do Natal, eu falava, não, Natal não tem. Natal nem o irmão celebra Natal. Ah, não. Ah, então tá bom, então também não vou celebrar. Então, aí chegava Natal, não dava presente para meus filhos.
não dava presente. Mas a gente tinha aqui na casa dos meus pais, porque a família toda se reunia lá na véspera, no dia 24 à noite, para abrir os presentes. E aí meus filhos, pequenininhos ainda, ficavam só olhando e babando, porque meus sobrinhos ganhando presente e eles não ganhando nada, né? Só ganhavam algum da minha mãe, da avó, né? Mas do pai e da mãe não ganhava nada. O pai e a mãe firmes ali, que não era para dar presente em Natal, que Natal não tem na Bíblia, e blá, 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 blá. Até hoje eu me arrependo, sabe, desses radicalismos que eu tive no princípio por ignorância. Por ignorância. Depois eu comecei a descobrir que realmente tinha irmãos que celebravam o Natal, tinha irmãos que não celebravam o Natal, tinha irmãos que montavam uma árvore de Natal em casa, uma coisa que também nós nunca fizemos em casa, mesmo depois disso, dando presente para os filhos, né? Mas, e tem irmãos que não montavam uma árvore de Natal. Aí você percebe que você tem que buscar na palavra de Deus, e a fé que tem na parte mesmo. Então, vai buscar os princípios, as bases, os fundamentos da palavra de Deus, e aí, em cima disso, agir. E logo eu aprendi uma coisa: o Natal é um dia fantástico, é uma festa fantástica para você evangelizar. Para você evangelizar, porque é uma época quando as pessoas estão pensando em suicídio, as pessoas estão tristes. Muita gente no Natal desse ano aqui vai ter cadeira vazia, porque muita gente morreu na pandemia, morreu no período anterior ao Natal. Então tem muita tristeza no Natal. Eu, pelo menos, sempre me senti triste no Natal, sempre me senti miserável, porque era um momento que não trazia alegria nenhuma para mim, desde jovem isso, né? Mas eu descobri que, por isso, esse cenário todo e esse clima é excelente, é uma ferramenta excelente para a evangelização. Então, fazendo como Paulo, lá em Atos, quando ele visitou Atenas, e ele viu lá que havia muitos ídolos espalhados pela cidade, ele não perdeu tempo para ficar metendo o pau nos ídolos. Ah, vocês adoram esse aqui? Ah, esse aqui também, esse aqui é um ídolo. Ah, esse aqui está errado. Não façam isso aí é do diabo, não sei o quê. Não, o que ele fez? Ele viu que tinha um pedestal, que não tinha nenhum ídolo em cima, e estava escrito assim: ao Deus desconhecido. Ele falou: olha, esse Deus desconhecido, eu vim apresentar para vocês. E pá, e partiu daí. Então, essa é a atitude que todo cristão tem que tomar. Olhar em volta, analisar o cenário e falar assim: onde que eu posso pegar um gancho aqui para levar o evangelho da graça, salvação a pecadores? Ah, é o nascimento de Jesus? Então vamos pegar o gancho do nascimento de Jesus. O que significa isso, etc, etc. Lembrando sempre, não existe na Bíblia uma ordenança de se guardar o Natal, de se celebrar Natal. Primeiro, que ninguém sabe quando Jesus nasceu de fato, né? Segundo, que nós só temos duas ordenanças como cristãos, só duas ordenanças para guardar. O cristão tem duas ordenanças para guardar. Uma é o batismo, que acontece uma vez só na vida, só tem um só batismo, e é a introdução. O batismo não tem nenhum poder mágico de purificar você, nada disso. A água que purifica é a água da palavra. Você é introduzido, então, no círculo da profissão cristã, no círculo das pessoas que professam crer em Jesus, mesmo que não creiam. Uma pessoa batizada, ela é chamada de cristã. Essa ideia que alguns protestantes têm, de que o batismo católico não vale, é o mesmo que dizer que até o ano 1500, alguma coisa, 1400 alguma coisa, quando veio o Martinho Lutero, não existiram cristãos na face da terra, porque os únicos cristãos que tinham eram os batizados pelo padre da paróquia local, lá da cidade do cara. Então é uma bobagem muito grande falar que não vale o batismo. Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água? É batismo. É batismo. Ah, mas quanta água? Pouca água, muita água? Mergulhando? Quantos minutos tem que ficar debaixo d'água? Ou é por aspersão, ou é por derramamento? A Bíblia não diz. Ah, mas João Batista batizava. João Batista não era cristão. João Batista era judeu batizando um batismo de judeus, um batismo do judaísmo.
Tanto é que os que foram batizados por João Batista, esses precisaram ser batizados de novo a Jesus, lá em Atos. Porque o batismo cristão é outro departamento. E tem uma coisa também que uma pessoa que é batizada, ela é colocada nesse círculo agora da profissão cristã. Então, o batismo realmente é uma vez só na vida que você é batizado, e a Bíblia não especifica como, nem com quanta água, nada disso. Eu até creio que naquela prisão, onde Paulo e Silas batizaram o carcereiro, não tinha rio ali, não tinha um tanque ali. Eles simplesmente deviam ter uma caneca com água para batizar o carcereiro e toda a família dele. Bom, então, tendo dito isso, uma ordenança que a gente pratica uma vez na vida, que é o batismo, e a segunda, que a gente pratica a cada primeiro dia da semana, é a ceia do Senhor. Então, se você perguntar, Jesus mandou nós celebrarmos o seu nascimento? Não. Não. Isso foi invenção de homens. Ele mandou nós celebrarmos a sua morte? Sim, na ceia do Senhor. E o símbolo não é uma árvore de Natal. O símbolo é o pão e um cálice de vinho. Só isso. Simples assim. Por que complicar? Às vezes eu vou falar sobre a ceia, né? E eu vou procurar na internet uma foto para colocar na abertura do vídeo, né? Na capa do vídeo. É difícil achar. Você escreve lá pão e vinho, né? Ou ceia do Senhor, né? Todas as fotos vêm lá com um cálice bonito, todo rebuscado, tal, um copo de vinho e um ramo de trigo e um cacho de uva. Mas peraí, quem falou que tinha que ter um cacho de uva na mesa e um ramo de trigo? Não fala na Bíblia. É pão e vinho, simples assim. Né? Para que... Aí alguns têm a vela acesa ainda. Esse é pior, a vela acesa. O cristão não precisa de vela. O cristão já tem luz. Né? Ele é luz do mundo. Né? Não precisa... Então, os costumes se infiltram no cristianismo ou na cristandade e mais atrapalham do que ajudam. Então, temos duas ordenanças, batismo e ceia. Não existe guarda de dias santos no cristianismo. Ah, mas hoje é dia de São José, amanhã é dia de Nossa Senhora. Mas não existe isso no cristianismo. Não existe. Bíblia não é guardar dias. Isso fala em Colossenses lá também. Não devemos guardar dias. Isso era coisa de judeu. Os judeus que tinham, no judaísmo tinha. Não existe Natal, não existe Páscoa, e agora você vai ficar indignado comigo. Não existe coelhinho. Não é o coelhinho que bota aquele ovo de chocolate. E a Páscoa também era um problema, porque meus filhos queriam ganhar ovo de Páscoa, e a gente não dava ovo de Páscoa para eles, coitadinhos, eles pequenininhos. Não pode, porque a Páscoa não tem na Bíblia e tal. Ah, como eu era ignorante. Como era ignorante. Ainda bem, graças a Deus, eu pergunto para meus filhos hoje se eles ficaram recalcados. Não ficamos. Eles entenderam perfeitamente que os pais ainda eram burros nessa época, ainda eram ignorantes, né? E tiveram paciência de falar assim, vamos esperar papai e mamãe aprender mais, que depois eles vão entender as coisas. Então não tem coelhinho da Páscoa, não tem Papai Noel, não tem Papai Noel. O Papai Noel original, dos primeiros natais, assim, na cristandade, ele era verde. E ele era magro. E não foi por causa do excesso de açúcar que ele ficou desse tamanho, não. É porque o Papai Noel que nós conhecemos, ele é uma fabricação da Coca-Cola. A Coca-Cola, quando começou a fazer os primeiros comerciais de Natal, em revista, né, primeiras coisas, eles contrataram um artista. E esse artista era um gordão, um bonachão, que tomava direto o uísque, né? E ele tinha aquele nariz vermelho dele, era justamente, então ele pintava ele próprio. Aquela pintura de Papai Noel que você vê nos desenhos antigos, nos comerciais antigos da Coca-Cola, era o próprio desenhista. Ele pintava o rosto dele, daí com uma touca e uma roupa vermelha e tal, mas o Papai Noel original era verde e era magro. Então, esse Papai Noel que você conhece é uma criação da Coca-Cola. Então, tudo isso aí, você junta tudo isso, tem muita lenda, árvore de Natal. Ah, mas tem lá uma árvore que era dedicada a Nimrod, se não me engano, pagão, aos deuses pagãos, não sei o quê. Aí eu pergunto para a pessoa, escuta, se você for numa loja e perguntar assim,
Você tem aí árvore para Deus pagão? Não, senhor, não temos. Você tem aí árvore de homenagear Nimrod? Não. Você tem árvore de Natal? Ah, essa nós temos. Porque não é uma árvore de enfeite para uma festividade que na cristandade moderna se tornou uma festividade que nem tem a ver. Até ateu faz lá a ceia de Natal e dá presente e monta a árvore de Natal para as crianças, e é ateu. Vai falar que é a festividade cristã na casa dele? Não é, ele vai jurar de pé juntos que não é. Ele não vai jurar porque não jura, né, para ninguém, o ateu. Mas não é. Então, aquelas bobagens todas, mas a estrela no topo da árvore de Natal é o céu de 5 pontas, é um símbolo do paganismo, do demonismo, do satanismo. É. E aquela estrela que tem na sua nota, no seu dinheiro, na sua cédula? É a mesma coisa. Você não vai usar a cédula, dá para mim. As pessoas falam dos símbolos, né? Símbolos pagãos. As notas de dólares estão cheias de símbolo pagão. Se você estava juntando para viajar para Orlando, na Disneylândia, pegue todas elas e mande para mim que eu vou destruir as suas notas de dólar pagãs. Elas vão para o fogo, vou queimar na churrasqueira. Então, todas as bobagens que você escuta na internet hoje, principalmente, a respeito de Natal, paganismo, satanismo e mais não sei o que ismo, tudo isso é uma ação até do próprio inimigo para impedir você de evangelizar, de dizer de mostrar para as pessoas que veio o Salvador do mundo. Independente se os reis eram 3 ou 4 ou 10, porque a Bíblia não fala que eram 3 reis magos, né? A Bíblia só fala que os reis magos, e os magos não eram homens que faziam mágica. A nossa tradução, que está muito errada, porque eram 3 sábios. Eles eram homens, como a gente chamaria de cientistas. Então, eram cientistas que vieram do Oriente. Eram sábios que vieram do Oriente. Na versão inglesa fala wise men, sábios. Então, eles não faziam mágica, eles não ficavam com baralho, assim, fazendo número de mágica para as pessoas. Nada disso. Presépio também. Presépio é uma miniatura, né? Como é que chama? Esse diorama que chama. Quando eu colecionava aviãozinho, plastimodelos, avião de plastimodelo, às vezes você fazia um diorama, que era um cenário, né? O avião, o fundo, com o campo de aviação, com uma foto no campo de aviação, então, era o diorama. Alguns museus têm isso. Você vai no museu, eles constroem lá uma vitrine, põem lá um homem da Idade da Pedra e tal, né? E aí eles montam um cenário no fundo, com massa, com árvores, para dar a impressão de que aquilo faz parte de uma coisa maior. Mas, tendo dito isso, recapitulando, não existe Natal na Bíblia. E se a pessoa falar para mim Feliz Natal, o que eu falo? Eu falo para você também. Feliz Natal para você. O que eu vou falar para a pessoa? Não pode falar Feliz Natal, porque o Natal não existe na Bíblia. Cara, na Europa agora estão dizendo que querem proibir falar Feliz Natal. Toda a correspondência oficial de países como a Inglaterra não tem mais Feliz Natal. É boas festas. Happy Holidays. Que interessante. Agora, e se perguntar, essas festas é de quem? Não? Vai ter que explicar que são as festas que o pessoal celebra o Natal. Então, aquelas coisas que é procurar pelo em ovo. Aproveite. É isso que eu quero dizer. Aproveite essa época para evangelizar. Não fica pegando pelo em ovo, não fica arrumando chifre em cabeça de cavalo. Se a pessoa fala Feliz Natal, obrigado, você também. Você sabe quando Jesus nasceu, o que aconteceu? Você conhece a história? Então senta que lá vem a história, né? Você conta a história daí do nascimento de Jesus. Aproveita para ganhar uma pessoa para Cristo. É isso que eu faço quando chega no Natal. E Feliz Natal para você. Quer aprender mais da Palavra de Deus? Visite meu canal youtube.com/respondidas. Quer levar o Evangelho a mais pessoas? Curta esse vídeo, compartilhe e assine meu canal.
Adquira meus livros buscando por Mário Persona em clubedeautores.com.br.